Antônio em Contexto. Aqui é a Cidade Alta, bem ao lado da Catedral Igreja Matriz de Grajaú. E aqui a imagem de fundo você percebe a Praça Raimundo Simas. Um pouco mais abaixo aí a dimensão do que é a cidade de Grajaú, né? A cidade velha é chamada, aqui nesse ponto onde eu estou, é chamada Cidade Alta exatamente por causa dessa dimensão de altura que toma aqui, né? E a parte de baixo ali vai chegar até a ponte, que a gente já fez o registro, inclusive você está conferindo aí as imagens da ponte de Tábua, para dar acesso à Tresidela Baixa e ligar ao bairro Canoeiro, passando lá pelo setor chamado Fazendinha, que é aquela capelinha que a gente registrou e está aí repassando a imagem para você. Aqui, uma praça que foi colocada aqui para uma área de lazer. Nós estamos, repito, bem ao lado da chamada Igreja Matriz da cidade, que é a Catedral. Está realmente carecendo de uma restauração, né? Que é um patrimônio cultural, um dos mais belos templos da região sul do estado. Precisa, portanto, desse check-up, desse apoio, para que a casa de oração, o símbolo da fé do povo católico, também seja mantido por aqui, né? Então está aqui, estamos fechando o nosso registro pela nossa estada aqui, depois de 25 anos ausente da cidade, né, em função do nosso trabalho, e estamos registrando para compartilhar com você. Essa aqui é a chamada Ponte de Tábua. Grajaú é uma cidade com mais de 200 anos, aqui a gente viveu a infância, e nessa ponte onde nós estamos agora, era um dos pontos que atravessa a cidade, né? Ponte de Tábua, e na outra ponta lá tem uma ponte de cimento que é aqui onde passa a BR 226, é 226. E aqui, vindo aqui a negócios, né? Estou fazendo o registro. Essa ponte já passou veículos e tudo, e depois passou a ser interditada para veículos e motos, e passam apenas pedestres. Nem ciclistas é permitido passar aqui. É uma ponte que entra como patrimônio histórico e cultural desta cidade, né? Foi, portanto, aí restaurada, feito alguns reparos e colocados níveis de proteção. Agora, um detalhe interessante, né? Tá aí você acompanhando aqui, lá no fundo da imagem, a ponte, essa ponte, ali é um dos pontos da cidade, e aqui nós chamamos de região central, né, da cidade velha. Aqui não, um pouco no contraluz, mas dá para você ter uma ideia. Então, aqui, outro ponto que eu quero chamar a atenção é com relação à qualidade e o nível das águas do rio Grajaú, né, cidade de Grajaú, Maranhão. Chamar a atenção, aí a prefeitura fez o reparo nessa ponte, né, e permite apenas a caminhada de pedestres. Carros, motos, bicicletas estão proibidos. Você percebe que ela dá uma balançadinha, a gente está vendo com a imagem. Bom, aqui nós temos o rio, está aí o rio. Aqui nesse rio a gente pulava exatamente dessa dimensão de altura que você está vendo aqui, ó. Menino, criança, adolescentes pulávamos daqui, e não conseguimos topar o solo. Agora você percebe com as imagens que é possível perfeitamente perceber o solo abaixo da água, as pedras, o lodo, a quantidade de água que já desapareceu desse rio. E na velocidade que nós estamos nesse planeta, em pouco tempo, é provável que aqui se torne apenas um córrego. Lá você já vê a presença do mato já fechando o rio. Aqui a gente passava aqui, eu e a turma de adolescentes, atravessava de um lado para o outro aqui, era 20 minutos, se não conseguia fazer a travessia reta. Você pulava de um lado, ficava, portanto, tentando nadar e saía lá embaixo um pouco, se fosse bom de nado. Se não fosse, ia sair mais embaixo ainda. E hoje dá para atravessar aí correndo, se quiser, né? Então tá aí, a situação é essa aqui. Estou fazendo o registro, que aqui a gente passou a infância toda aqui. Lá na frente um pouquinho é uma área de banho. Você percebe aqueles dois postes, é uma área de banho. Era chamado Canecão, é uma praia, mas parece que pelas imagens aqui já sumiu, né? Mas as pessoas ainda banham por aqui. Que a Ponte de Tábua é uma ponte cultural realmente aqui da cidade, é um patrimônio desta cidade e foi mantida, portanto, aí
para que as pessoas pudessem vir por aqui e fazer registro. BR-226 que corta a cidade. Essa aqui é a ponte de concreto, ponte de cimento, que agora está pavimentada. Nós vamos, só para você ter uma ideia do nosso aqui, nós vamos estar registrando a situação em que encontra o rio Grajaú, né? Aqui nessa parte mais alta da cidade e no ângulo que perpassa a BR-226. Aqui também as diversões por aqui aconteciam com bastante frequência. A nossa adolescência aqui, o rio tinha água com suficiência e permitia que a gente pulasse daqui sem ter problemas com a vida, né? E hoje nós vamos mostrar basicamente você acompanha aqui é um fluxo de veículos. Essa ponte foi restaurada para fazer essa camada aqui asfalto. É feito um trabalho com ela aí, né? E aqui, ó, você já vai ter uma ideia do que é o nosso rio Grajaú, a situação em que ele se encontra hoje, né? Ali na frente, onde tem aquelas pedras, onde as pessoas, a gente pescava e não se via aquelas pedras ali. Aqui para atravessar um rio desse aqui, tinha que ser cabo abandonado, ter braço forte. Hoje você já atravessa ali, como você percebe, pelas próprias pedras, né? Então, se nós não cuidarmos do nosso ambiente, nós vamos ter problemas. Na casa dos anos 80, esse rio ainda tinha uma certa profundidade, permitia que as pessoas pudessem viver com mais tranquilidade e pudessem usar. E aqui, portanto, está aí o cenário do desmatamento, em que as pessoas não fazem. O fluxo de veículos nesse horário aí é intenso, porque é a única ponte que está permitido passar os carros, né? A outra ponte, que é de madeira, não passa mais. Então, o fluxo da cidade, a cidade começa e entra por esse setor. Já são 11 horas, então está aqui a imagem do rio Grajaú, já na parte da BR-226 que corta a cidade. E aí, claro, o tempo que a gente teve aqui para agora, algumas coisas tinham que mudar realmente. Benefício, né? A pavimentação asfáltica, a iluminação, para que as pessoas pudessem então estar circulando pela cidade. O primeiro nome era Fazendinha, né? Mas o fato é que aqui foi a primeira igreja onde eu frequentei para ter as primeiras noções da palavra de Deus, né? E o engraçado é que essa igreja está nitidamente igual aos 15 anos atrás que eu saí daqui, né? Não mudou, não ganhou uma reforma, nada. Mas manter a tradição, de manter a cultura, dá certo. Outro ponto é que essas ruas, elas são ruas com pedra, calçadas com pedra, né? E aqui a gente via, na época era só areia, né? Não tinha o calçamento ainda, depois fizeram o calçamento com pedra. Mas a igreja permanece aqui, inclusive com a mesma pintura ainda, o formato é o mesmo, eu acredito que se mantenha por questão de cultura e de tradição, já que se trata de um patrimônio cultural aqui da cidade de Grajaú, Maranhão, que já passa dos 200 anos, né? E aí você vai perceber aqui a dimensão da importância que isso tem para o dia a dia nosso. Aqui foi o nosso primeiro encontro com a Palavra de Deus. Aqui nós conseguimos participar das atividades catequéticas. A princípio fomos coroinha, que a gente chama na linguagem popular de sacristão, é coroinha. E depois disso fizemos a primeira Eucaristia e passamos também a atuar como catequista. Daqui onde a gente pôde ter a oportunidade de ser contemplado com a premiação na Bíblia Sagrada pelo trabalho desenvolvido. Na época, o trabalho de catequese era feito na escola Professor Hilton Nunes. E aí tem a igreja São Francisco, lá no bairro Canoeiro, que foi daqui para o outro lado. Talvez por isso aqui tenha ficado um pouquinho parada, né? Que é a chamada Fazendinha. Colégio José Rodrigues da Costa, bairro Canoeiro, né? Aqui a gente teve o primeiro dia de aula nosso aqui, lá no ensino fundamental, da primeira à quarta série. E daqui foi o pontapé inicial para a educação nossa, né? Bairro Canoeiro, unidade escolar José Rodrigues da Costa. Aí continua com a mesma estrutura, melhorou bastante porque agora tem central de ar. Nessa história de botar um ar-condicionado aqui, né? Tinha uma quadra lá atrás,
mas não era também uma quadra com projeção de ser coberta. E hoje está por aqui, a gente está voltando e registrando aqui a nossa primeira escola. Pois bem, aqui nós já estamos no outro ponto do bairro Canoeiro, professor Hilton Nunes, né? Aqui nós fizemos a etapa complementar do ensino médio, né? Já foi aí o ensino médio propriamente dito, né? E tivemos a oportunidade de nos habilitar para o exercício do magistério aqui nessa escola intitulada Professor Hilton Nunes. Também aqui algumas novidades se acresceram após nossa estada por aqui. Bom, e aqui nós estamos na Biblioteca Pública Municipal em Grajaú. O endereço permanece o mesmo, na rua 7 de setembro, um pouquinho do lado esquerdo agora. E aqui onde nasceu a ideia de fazer a comunicação, onde suscitou a ideia de tornar-se radialista e migrar depois para o profissionalismo a partir da formação, dos cursos de especializações e também dentro daquilo que é a conjuntura do trabalho da comunicação a serviço da vida. E foi na Biblioteca Pública Municipal de Grajaú, na época, um volume bastante pequeno de livros, mas para 25 anos atrás, e já teve essa evolução toda, e nós estamos aqui fazendo esse registro para poder compartilhar com você que acompanha o trabalho, a produção e a comunicação que a gente costuma desenvolver nas cidades por onde a gente passa. Então está aqui, hoje a biblioteca está um pouco ampliada, né? Tem bastante livros, se comparado com a época em que a gente esteve por aqui, no começo da carreira estudantil. E a Biblioteca Pública do município, em cada cidade, é um dos pontos importantes. Inúmeras pessoas precisam, apesar da tecnologia, precisam buscar o conhecimento. As informações que vão pelas redes sociais, pelas internets, elas são informações trabalhadas, assinadas pelos seus autores ou coautores, e tem os trechos importantes. Claro que tem a publicação na íntegra de uma obra, mas nada se compara ao palpar das folhas, né? Ao sentir o aroma daquelas folhas, seja um livro novo, seja um livro bastante usado. O importante é que na busca do conhecimento, bebendo na fonte que se mata a sede. E aqui, portanto, estou fazendo esse registro para você da Biblioteca Pública Municipal em Grajaú, ponto principal e primeiro, início da nossa carreira, em termos de busca de conhecimento, para se tornar o que nós buscamos ser na fase de hoje.